Então é o seguinte, a gente vai fechar a unidade 3, que é sistema de custeio, né? No caso dessa parte da matéria, a gente vai falar de custo variável e custeio por absorção, e subdividir em material direto, mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação e custos baseados em atividades, que é o custo ABC. Tá? Então, primeiro, uma parte introdutória um pouquinho, né, de conceitos importantes para a gente, antes de a gente começar a sistematizar esses cálculos de custos, né, cálculo de mão de obra, né? Então, o custeio direto ou variável, ele vai consistir em considerar como custo de fabricação, né, ele vai considerar como custo de fabricação, né, somente os custos diretos ou variáveis. No caso, os custos indiretos ou fixos, eles são considerados justamente como despesas operacionais normais da empresa industrial. Então, a gente está falando aqui de empresa industrial, tá? Então, quando a gente vai considerar um custo de fabricação de algum bem, né, a gente vai considerar somente os custos diretos ou os custos variáveis. Os demais custos indiretos ou fixos, tá, eles vão ser considerados como despesas operacionais, normalmente dentro da atividade industrial. Já o custeio indireto ou por absorção, ele vai consistir, né, em considerar como custo de fabricação, né? Então, aqui são dois métodos de custeio, né? O custo direto ou invariável, ele vai considerar como custo de fabricação os custos diretos ou variáveis, como o próprio nome diz, sistema de custeio, né? E o custeio indireto por absorção, né, ele vai considerar como custo de fabricação todos os custos incorridos no processo de fabricação do período, sejam eles diretos, né, e variáveis, né, ou indiretos, chamados também de custos fixos, tá? Uma observação importante que no Brasil somente pode ser considerado custeio por absorção para fins de apuração do custo de fabricação, conforme determina a legislação do imposto de renda. Por exemplo, né, conta de luz de uma indústria. Logicamente, a luz, né, você paga uma luz toda, né? Muito difícil você ter esse valor já vindo separado por área ou por região de produção, né, ou por setor, né? Então, no caso aí, essa segmentação, né, do custo de energia, por exemplo, para atividade produtiva, né, ela é utilizada só, ela é só utilizada para cálculo de custo mesmo de fabricação, né? Na parte contábil é um custo um custo variável, né, porque vai variar de acordo com a produção, de acordo com a atividade, etc. Tá? Então, não tem aspecto legal, contábil, né, esse custeio por absorção, não. Ele só é considerado para poder calcular mesmo o custo de fabricação de determinado produto. Tá? Falando um pouquinho mais do custeio de absorção. Ele é realizado, né, em empresas que fabricam produtos em série ou sob encomenda. Tá? Esse tipo de custo, ele apropria custos fixos e variáveis aos produtos, né? Então, são apropriados tanto os custos fixos quanto os custos variáveis, né? A gente lembra, custos fixos são aqueles que, independente da quantidade produzida, você tem mesmo os custos, né? E os variáveis variam de acordo com a quantidade produzida, né? As etapas para realizar esse custeio por absorção. A primeira delas é separar o que é despesa, o que é custo, o que é investimento, né? Então, tem que separar bem o que é cada uma, né, dessas classificações aqui, né? A segunda etapa do custeio por absorção, que as despesas são lançadas na DRE, investimentos são lançados em ativos, e a terceira parte, que os custos são, então, divididos em diretos e indiretos. Tá? Então, são essas três etapas: separar despesas, custos e investimentos, classificar, no caso, as despesas, né, que elas serão lançadas na DRE, no demonstrativo de resultado econômico, e os investimentos são entrados como ativos da empresa. Por exemplo, um maquinário, por exemplo, o custo, né, no caso, o investimento em um maquinário, por exemplo, né, você comprar um maquinário não é um custo, é um investimento. Investimento entra na parte do ativo, que é um bem que vai durar ao longo do tempo na empresa. E os custos, então, depois, né, de fazer essa classificação, e essa separação, os custos serão divididos em custos diretos e indiretos. Um exemplo aqui, bem simples, né, que é a nossa realidade escolar aí, né, a produção dessa cadeira aqui, né, de escola aí, ó, a cadeira até parece que é muito confortável, né, desse tipo de material aqui, né, carteiras escolares. Materiais diretos, a gente vai
vai ver o que compõe, né, a produção de uma carteira escolar. Os materiais diretos também são chamados de matéria-primas, né, são os recursos que se integram fisicamente às carteiras, representada a parte visível dos custos, né? É a parte tangível, igual o plástico do assento e do encosto, né? O tampo de madeira aqui da mesa, que tem um acabamento, as borrachas, né? A haste de metal, tudo isso são materiais diretos, né? A mão de obra é o que é necessário para transformar as matérias-primas em produto, né? A pessoa lá que está montando a carteira, né? Aqui estamos considerando apenas a mão de obra que age diretamente sobre a matéria-prima, de modo a modificá-la, dando origem ao produto. Tá? Então, quando a gente fala de mão de obra aqui, é só quem está produzindo essa cadeira, né? Efetivamente quem está construindo essa cadeira. Tá? Ela é relacionada diretamente com o produto. E aos demais custos, né, além da matéria-prima e da mão de obra direta, cujo consumo pode ser quantificado nos produtos, altos custos envolvidos na fabricação. Um item como energia elétrica, por exemplo, é um custo, né, que não está diretamente ligado, né, ao produto, mas é um custo, né? Manutenção, depreciação de máquina, imposto, etc. São alguns custos envoltos também, né, dentro do processo de produção de uma determinada cadeira, que é o nosso exemplo. E esses produtos não podem ser quantificados no produto, por isso integram os custos indiretos de fabricação, né? Então, não tem como quantificar isso dentro da produção das cadeiras, eu não consigo quantificar isso, quanto de depreciação entra em cada cadeira, quanto que entra de imposto em cada cadeira, não tem como quantificar isso. Por isso que eles são classificados também como custos indiretos de fabricação, tá? A gente precisa colar nome no chat, não? Pode ficar tranquilo, que toda hora pisca aqui. Eu acho que está alguma dúvida. Não tem necessidade de colar o nome, não, tá? Pode ficar tranquilos. Então, aqui um desenho aqui bacana, né? Só para a gente entender. Só para a gente entender da produção de cadeiras, né? Os custos diretos, ou seja, diretamente relacionado à produção da cadeira. Entra a matéria-prima, né? Entra a matéria-prima e a mão de obra para a produção dela. Os custos indiretos, no caso, energia, água, telefone, impostos, né, depreciação, seguro, né, dentre outros, são classificados como custos indiretos. Professor, do transporte seria custo indireto também? Ou não Depende, entra? depende do transporte, não entra como custo, não entra como despesa. Transporte é como despesa. Sim. Tá? Como despesa, não vai entrar como custo, não. A não ser que isso agregue um valor. Se você tem, por exemplo, uma empresa de um restaurante, um fast food aí que você tem que ter entrega, né? Você trabalha com teleentrega, né? Aí o transporte representa custo. Mas caso contrário, produzir as cadeiras vai entregar para um cliente. Aí é uma despesa. Aí depende de como você combinou esse transporte. Você cobra uma taxa meio a meio, ou o transporte fica todo a cargo do cliente, ou a despesa de transporte, por exemplo, você agrega ao preço do produto, né? No caso de frete também é despesa. Frete é despesa. Se, por acaso, André, uma dúvida. ah, Frete seria no custo do produto, não? como é que é? O frete é custo do produto, não? Não, o frete é o seguinte, você fala, por exemplo, eu produzi as cadeiras, eu que vou entregar. Eu combinei com o Isso, meu cliente entregar. Sim, é um isso. custo indireto, mas no caso esse custo aqui ele vai entrar rateado no preço do produto, sim. Eu vou diluir ele. Aí, Eu aí vou assumir depende esse. da negociação com o cliente, né? Aí vai fazer a absorção. Isso, é o que eu estou falando. Depende da negociação. Às vezes você pode combinar um frete que você faz o transporte, mas o cliente paga separadamente. Porque tem aquela famosa propaganda de frete grátis, mas não é frete grátis, já está Não, incluído no é produto. diluído no custo do produto, sim, sim. Aí Ah, sim, por exemplo, se a empresa coloca, por exemplo, como frete grátis, existe um custo, né? Uma despesa de transporte, um custo de transporte. No caso, vai entrar como custo indireto e que ele vai ser absorvido no custo de fabricação. Né? Então, ele vai integrar o aham, preço do produto. entendi. Tá claro. Tá? Obrigado. Nada. Mas aí depende da combinação também.
Tá? O frete é uma questão bem particular, né? O frete, ao mesmo tempo que ele pode ser custo, ele pode ser uma despesa, ele é muito particular. Ele pode ser um custo direto, pode ser um custo indireto. Se for empresa de delivery, por exemplo, né? Você tem um fast food, uma empresa aí que só trabalha com entrega, né? Entrega você que faz, você que programa a entrega. É um custo que você assume, entendeu? Então, aí depende muito da finalidade do frete. Então, aqui a gente falou da questão do produto, né? A gente vai falar agora de material direto. O material direto ele é formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação, que podem ser associados diretamente ao produto. Então, se eu vou colocar meu produto na embalagem, ele vai entrar como custo de material direto, tá? A matéria-prima, né? As perdas, normalmente falando da matéria-prima, né? As perdas normais integram o custo do produto, né? O que são essas perdas normais, por exemplo? Eu comprei, dá um exemplo de granito, por exemplo, porque eu tenho um time que tem uma marmoraria. Eu comprei uma chapa de granito lá, e vai ter que cortar várias peças para fazer um piso 30 por 30. Vamos supor que numa chapa lá que tem, vamos colocar, 3 metros quadrados, deu 2,5 metros quadrados de piso e meio metro quadrado é sobra, por causa do recorte, por exemplo, do tamanho do piso que o cliente quis, né? Isso aí não é considerado como perda normal, não. É considerado como custo, porque, assim, né, o cliente vai arcar com esse custo, né? E o cliente acaba arcando com esse custo, né? Não é perda por uma desastre natural, por exemplo, né? É uma perda porque a quantidade que ele pediu, de acordo com a peça, né, poderia ser cortada naquela configuração, como se ele cortasse peças 20 por 20, por exemplo, não sobraria meio metro quadrado, sobraria 20 centímetros quadrados, sei lá, 30, 0,2 metros quadrados, né? Então, essa é uma perda normal, né, que entra no custo do produto. Eu dei o exemplo aqui, sobra de retalho, né? Vai fazer um corte numa peça, o retalho que sobra, que não dá para ser aproveitado mais, ele entra no custo do produto, né? Assim, com a sobra de madeira, que normalmente entra, né? E, por outro lado, tem as perdas anormais, que ela não integra o custo do produto e vão direto para a DRE, tá? No caso, são as perdas relacionadas a eventos não programados, né? Incêndio, roubo, enchente, desastres naturais, etc., tá? Então, tem que ter cuidado com a classificação dessa perda também. Quando a gente fala de matéria-prima, né, ela tem a sua composição dos custos, né? Então, tem os custos que agregam, né, para calcular qual que é o custo total dessa matéria-prima, né? Então, a composição, de forma bem generalizada, né, a composição do custo geral de uma matéria-prima é o valor pago ao fornecedor, né, quando a gente paga para comprar essa matéria-prima. Além disso, pode ter outros gastos também, né? Aqui é o frete entrando aqui, a gente falou o frete como um custo, né? Aqui ele pode fazer a composição também no custo da matéria-prima, né? O frete, seguro, armazenagem, se for uma central logística terceirizada, por exemplo, né? Um armazém terceirizado, um depósito terceirizado, etc. E além dos tributos também, né? Que são pagos e também fazem parte da composição do custo, né? Não é só o valor que a gente paga para o fornecedor, tem outros fatores que incidem, né, na composição do custo, né? E as siglas utilizadas para determinar, né, o custo da matéria-prima são duas siglas, né? São duas modalidades diferentes, né? É o Cost, Insurance and Freight, que é custo, seguro e frete, né? Que são esses três componentes que a gente acabou de colocar aqui, ó, né, nessa modalidade. A empresa vende o material, a empresa que vende o material, ela é responsável por sua entrega e por todos os gastos envolvidos com frete seguro. Então, o que acontece aqui? Nessa modalidade aqui, né, quando o produto, a matéria-prima chega já para o cliente, esses custos todos aqui já estão incluídos no preço pago ao fornecedor, né? Então, custo, seguro e frete já estão inclusos já, tá? E no posto a bordo, que é o free on board, essa modalidade a empresa compra a matéria e é responsável por sua entrega e por todos os gastos envolvidos, como fretes e seguros,
né? Que no caso seria essa composição completa aqui, né? Porque quem compra é responsável pela entrega e pelos gastos envolvidos com fretes e seguros, tá? Então, no caso, essa segunda sigla FOB, que é posto a bordo, ela, a composição do custo da matéria-prima nessa sigla aqui, nessa modalidade, inclui que o comprador, né, paga, além de pagar o fornecedor, paga os gastos com frete, seguro, etc., e os tributos também, né? E na CIF, custo, seguro e frete, o vendedor paga tudo, né? E cobra um preço único do seu cliente, tá? Alguma dúvida, gente? Até agora? Tranquilo? De boa? Estou analisando aqui, ó, a composição da matéria-prima, né? A gente considerando apenas o IPI e o ICMS como imposto a recuperar, né? Porque se paga, porque é o seguinte, se já cobrou, né, esse valor pelo fornecedor, eu tenho que recuperar ele depois, né? Então, a gente considera só esses dois tipos de impostos. O IPI, que é imposto sobre produtos industrializados, né? E ICMS, que é imposto de circulação de mercadorias e serviços. Então, se uma vez que o IPI e o ICMS pago, né, como impostos a recuperar, então, como é que a gente vai calcular esse custo? Tá? O valor pago ao fornecedor, né, vai ser da seguinte forma. Eu vou subtrair o IPI e ICMS, por que eu vou subtrair aqui? Por que não entra mais? Porque ele já foi pago, são impostos a recuperar, tá? Eu tenho que recuperar esses impostos, tá? Eles já foram pagos antes, eu vou pagar imposto duas vezes, né? Quando eu comprei do fornecedor, né? No preço que ele me deu, já está imposto incluído, então não vou incluir ele novamente, né? Então, vou subtrair IPI e ICMS, adicionar o frete, tiro o ICMS do frete, né? Que é imposto de circulação de mercadorias e serviços, né? Então, se o frete também incide o ICMS, né? Adiciona seguro e armazenagem, outros gastos também. Aí, por fim, a gente tem o custo do material ou custo da compra. Isso, lembrando que no item aqui eu coloquei como imposto a recuperar. Se não fosse imposto a recuperar, eu adicionaria o IPI e o ICMS aqui também, tá? Uma vez que ele não foi pago ainda, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, que acho que vai facilitar um pouquinho. Acho que vai entender melhor essa composição, ó. Imagine três empresas, alfa, beta e gama, né, nomes gregos. A empresa alfa compra algodão como matéria-prima para fazer fio de algodão. A empresa beta compra fio de algodão como matéria-prima para fazer tecido. Então, você vê que tem uma sequência entre as empresas. Uma produz um item que vai ser vendido para outra, que compra da empresa anterior, que produz e vai vender para outra que compra da empresa anterior, né? E, por fim, a empresa gama compra tecido como matéria-prima para fazer uma blusa. Todas as empresas devem computar IPI e ICMS no seu processo produtivo. Então, como é que seria esse registro aqui, né, do IPI e do ICMS, né? O IPI é 10%, já está aqui em cima, né? O ICMS 18%. Então, o valor dos fios de algodão sem IPI, 2.000. É um valor aleatório aqui, tá? Eu coloquei um valor aleatório. Logicamente, isso é 10%, né? 10% de 2.000, né? Então, o valor bruto da venda, né, dos fios de algodão foi 2.200, tá? Como a IPI a recuperar, eu subtraio o IPI, né? Subtraio o ICMS, eu vou ter uma receita líquida de venda de 1.640. Então, esse aqui eu estou falando de receita líquida de venda, tá? Não tem preço que eu comprei nada, né? Só tem um valor de venda, né? E aqui embaixo tá imposto a recolhidos, né, pela educação, impostos, tá, gente? Vou ter que alterar isso aqui depois, ficar bonitinho. Todos três, né? Então, o valor do ICMS e do IPI estão discriminados aqui embaixo. IPI 10%, ICMS 18%, tá? Então, o que foi feito aqui? O valor dos fios de algodão sem IPI, né, 2.000. O valor bruto, né, 2.200, eu calculo o imposto. Como imposto a recolher, eu tiro novamente o imposto, tiro ICMS, chego no valor líquido de 1.600, valor líquido de venda, tá? Então, é o seguinte, o valor bruto da venda foi 2.200. Então, no caso, ó, se eu vendi por 2.200, quer dizer que a próxima empresa,
pagou 2.200 aqui, né? Ela pagou 2.200 nesse produto, tá? O que é importante aqui, ó? O que é importante aqui? Saiu do bolso dela aqui 2.200, né? Aqui é só em relação à venda, tá? Não tem o preço de matéria-prima, né? Aqui é só a composição de venda da empresa alfa. A empresa beta não, já inclui o valor de compra e aqui embaixo o valor de venda, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Ela comprou, né, do fabricante alfa por 2.200, o valor bruto. Se eu vendi por valor bruto, né? É difícil. Como já foi paga aqui, ó, já deduziu aqui, ó, o, o IPI, o ICMS, não vai pagar de novo, tá? Não vai pagar de novo, né? Então, no caso aqui, o custo total com a matéria-prima foi de 1.660. Bate com a receita líquida aqui, ó. Bate exatamente com a receita líquida, tá? Exatamente. Agora, o que a gente faz de custo aqui, ó? O valor do tecido, um valor também aleatório que eu coloquei. Professor, Oi. é por isso que falam que o imposto ele seria retido na fonte, porque ele já foi pago, Já foi e pago, isso. quando ele... Você tem a restituição dele, legal. isso. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é um exemplo bem simples de 3 empresas que vão produzindo e vendendo uma para a outra, né? Então, aqui, quando eu comprei, quando a empresa Beta comprou da Alfa, ela pagou aqui o custo da matéria-prima, né? Que é o mesmo valor da receita líquida de venda, né? Que faz sentido, né? Porque o que a empresa Alfa recebeu foi o que a empresa Beta pagou, né? Efetivamente. Né? Porque aqui já descontou o imposto, ó, já descontou o imposto aqui já. Então, não faz sentido a empresa Beta pagar de novo o imposto aqui, né? Por isso que ela agrega, por isso que ela soma aqui. Do mesmo jeito que eu atribuí que o valor dos fios de algodão sem PI era 2.000, atribuí um valor qualquer aqui do valor do tecido, que era 20.000, tá? Calcula-se, né, no caso, 10% de PI, então o valor bruto da venda de tecidos, 22.000, né? Subtrai IPI, subtrai ICMS, receita líquida de venda, 16.400. O que é importante observar aqui? Questão do imposto. Ficou retido aqui do IPI, ó, 2.000, né, sobre os tecidos. Só que teve um crédito de 200 aqui do IPI em relação aos fios de algodão. Então, essa diferença de 2.000 e 200 está aqui do imposto recolhido, ó, 1.800. Assim como o ICMS recolhido nesse ano, aqui, ó, 3.600. Mesmo que já foi recolhido com a outra empresa, que é 360, essa diferença dá 3.240, tá? Senão você vai recolhendo imposto 2, 3 vezes, na verdade, né? Se eu colocasse 2.000 aqui e 360, eu adicionar aqui novamente o imposto que já foi pago aqui já, ó, né? Não faz sentido, já foi recolhido já antes. Né? Que é uma bitributação, né? Essa seria uma bitributação. Ou chegando aqui até uma tritributação, né? E no último exemplo aqui, ó, aí eu montei aqui o processo todo, né? Devolvi o crédito do IPI pago já pela Alfa, que é a primeira empresa, 200 e 360, né? Entrou o valor pago ao fabricante Beta, que é o valor é o valor bruto, né, de venda, né? Eu devolvo, eu somo novamente o que foi recolhido de imposto, que é os 1.800 e 3.240, que foi realmente retido, né? Somando com os créditos de PI anterior, dá exatamente os 16.400. Ah, professor, você fez separado, se você quiser colocar aqui direto 2.000 e 3.600, pode? Pode, vai dar a mesma coisa. Na verdade, você estaria agregando esses 2.000, esses 200 aqui dentro do IPI pago, e os 360 aqui dentro também, que daria exatamente a mesma coisa, o mesmo valor, 16.400, né, que foi o custo da matéria-prima, de acordo com o que vendeu, né, a empresa Beta para a empresa Gama. Tá? Ela vai produzir calças, estipulei um valor qualquer de 100.000 aqui para as calças sem IPI, 10% de 100.000 dá 10.000, valor bruto, né, de venda, tira o IPI, tira ICMS, deu um valor líquido de venda de 82.000. O que é importante aqui, ó? Lá na frente já teve retido 200 e 1.800.
total de imposto retido de IPI foi 2.000. Se eu tenho que reter 10.000 e já foram retidos 2.000, o total de IPI que eu tenho que reter, 8.000. Assim como no ICMS, eu teria que reter 18.000, mas foram retidos 360 e 3.240, que dá um total de 3.600. Então, 18.000 menos 3.600 tem que ser retido ainda de ICMS de 14.400. Isso aqui, gente, é para não, tá mostrando como incide o imposto para cada atividade produtiva aqui, né? Senão, essa forma geral, né, ocorrendo a bitributação, essa empresa aqui pagaria 2.000 e 3.600, ao invés de 1.800 e 3.240, assim como a Gama, né, paga um valor menor de 8.000 e 1.440. Se não fosse feita essa separação, ela pagaria 10.000 e 18.000. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Falando do material direto de separação de tributação, né, especificamente do IPI e do ICMS, né, de 3 empresas que vendem, né, produtos uma para a outra, e essa retenção de imposto já feita pela empresa anterior para não incidir sobre o próximo pagamento, né? E agora eu vou falar um pouquinho de mão de obra direta, tá? Essa mão de obra direta ela vai corresponder aos esforços das equipes relacionadas à produção, dos bens comercializados, dos serviços prestados. Então, é a mão de obra que incide na produção de bens ou serviços, né? Eu coloquei até grifado aqui, ó, refere-se apenas ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem a necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio, tá? Então, é cálculo do pessoal que trabalha diretamente na produção do produto, né? No caso, por exemplo, um funcionário que trabalha na produção, mas depois vai para o escritório também atender telefone, tirar nota fiscal e tal, aí já existe o rateio. Então, não é considerado mão de obra direta, tá? Essa é apropriada especificamente na produção e elaboração de produtos e serviços, tá? Falando um pouquinho da mão de obra no Brasil, né, em decorrência dos altos níveis dos encargos sociais das leis trabalhistas, são pesados mesmo. No Brasil, especificamente, a mão de obra costuma apresentar-se, na maioria dos casos, como um valor fixo, né? Aqui, normalmente, se ganha, né, CLT fixo, e não por hora trabalhada, né? Como em alguns países desenvolvidos, igual Estados Unidos, por exemplo, né? O cara, quanto mais trabalha, mais ele ganha, né? E a legislação brasileira assegura um mínimo de 220 horas mensais de trabalho. Para compreender a magnitude dos encargos sociais, vamos ver esse exemplo aqui a seguir. Ó. A gente então vai pegar, considerando a semana, né, 6 dias de trabalho, com apenas uma folga semanal. No caso, não são 6 dias de trabalho, são 5,5, na verdade, né? São 5 dias com 4 horas, né? E o sábado são 5 dias com 8 horas, as 5 vezes 8, 40, e o sábado com 4 horas, né? Trabalhadas, então chega à seguinte conclusão, mas aí fez um cálculo geral para ficar mais fácil um pouco a gente entender isso aqui. Por semana, né, a média de horas trabalhadas por dia, considerando segunda a sábado, 44 dividido por 6, 7,33 horas, que dá 7 horas e 20 minutos diárias de trabalho, considerando de segunda até o sábado, né? Então, por ano, o que representa isso, ó, de número de horas trabalhadas? Dias do ano 365. Então, a gente começa com o ano cheio. Em média, um ano são 48 semanas, tá? Então, domingo, né? Por semana aí, são 48 domingos que eu subtraio do total do número de dias. Além disso, férias. Férias são 30 dias, né? 30 dias de férias também subtrai aqui nesse cálculo. Feriados, né? Tem uns excessos, mas feriados a gente conta com, né? Vamos contar feriado mesmo, nacional, né? Em média são 12 feriados, tá? Dependendo, não tem mais ou menos, mas em média são 12. Então, o número máximo de dias à disposição, 375 dias, digamos, úteis de trabalho, né? Incluindo sábados, considerando sábados. Vezes a jornada de horas diárias, 7,33, né? Então, tem-se o cálculo de 2.016
1.067 horas disponíveis trabalhadas durante um ano. Tá? Vou anotar esse número aqui. Quase um escravo. Oi? Quase serviço escravo. Quase serviço escravo. E é interessante como que é nítido no Brasil, André, quando você vai ativar o CNPJ, né? O Brasil, ele faz tanta taxa para fazer você desistir, né, de ser um empresário e ser um empregado. É muito nítido, é muito claro isso. Não, estava falando da reforma trabalhista, eu não li a fundo a reforma trabalhista, qual que era a proposta, não. Né? Mas é complicado, porque tem a questão da meritocracia, por exemplo. Vocês, vários tipos de emprego aí, né? E a gente sabe que tem colegas seus, meus, né? A gente vê que não trabalha tanto igual a gente trabalha, não tem a mesma dedicação, não tem o mesmo esforço, não tem o mesmo empenho, e que ganha o mesmo tanto que a gente ganha, né? Tem isso também, né? Então é complicado, né? É complicado. Um trabalho horista, por exemplo, não abre tanto espaço para esse tipo de coisa, né? Não, é muito complicado. Né? E fora é o contrário, porque fora você ganha por trabalho. Por quê? Porque você pode facilmente abrir uma empresa com taxas menores. Tem nessa palestra, não sei se eu comentei com vocês, acho que eu comentei com vocês de trabalhar como perito judicial. O cara preferiu não ter a carteira dele assinada, que ele ganha mais do que o teto de salário de engenheiro, determinado pelo CREA. Então, às vezes trabalho tem, né? O que está faltando mesmo é emprego. O brasileiro quer emprego, não quer trabalho. Né? Tem muito. Apesar que na crise também muita gente se virou bacana. A gente vê tanta gente se virando, se fazendo coisa diferente, né? O brasileiro ele é muito mil fases, né? Consegue tudo. Pois é só apertar um tiquinho que vai. Só apertar um pouquinho. Tinha que ter uma certa facilidade, né? Para isso, né? Com certeza. Então, aqui um cálculo bem simples, considerar uma hora trabalhada, quem dera se fosse isso aí, R$ 100 por hora trabalhada, não dá até vontade de rir. Ai, sonho de todo professor ter uma hora dessa. Ou mais, né? Depende da pós-graduação, ganha mais, né? Nossa, mas, quem mas dera. Eu não tenho PJ, então não ganha como PJ. Não tentei abrir uma vez. Eu parei o meu, né? Eu dei uma congelada no meu para ver se eu mexo com o MEI, mas não tenho a minha atividade não tem no MEI, não tem até de um coveiro, mas eu não consigo me cadastrar no MEI. Né? Aí é complicado. Então, aqui, esse cálculo simples aqui, ó, o número máximo de horas à disposição que a gente calculou anteriormente, 2.016,67, vezes a hora trabalhada, daria um salário anual calculando por hora, tá, gente? 201.666,67, né? De acordo com o cálculo que a gente fez de 275 dias, né? A gente transformou em horas. Calculando, né, o valor pago das remunerações em relação aos repousos semanais, aos domingos, né? Aos domingos, paga-se, né, para repousar no domingo no Brasil, 48 dias, vezes a hora, né, que a gente pegou uma média, né, de 7,33, vezes 100, dá arredondando, dá 3.500, dá 35.190 alguma coisa, arredondei ficar uma quantia mais fácil, 35.200, tá? Férias, mesma coisa, né? Jornada diária aqui de 7,3 horas por dia, 30 dias de férias, vezes a hora trabalhada, dá um valor de 22.000 nas férias, considerando uma hora de R$ 100, né? Aí, o que tem a mais aqui no Brasil? Ó, um terço de férias, 7.353,33. 13º salário, entrou aqui também, né? Que é um terço de salário. 13º salário é um mês de salário, que é o mês das férias, né? Só repetir aqui, né? Um terço de férias é um terço de 22.000. E os feriados também, 12 vezes 7,33 vezes 100, né? Algumas contribuições de forma bem generalizada que incidem também sobre o salário, né, do trabalhador brasileiro, né? Logicamente não são todas elas, né?
mas a Previdência Social incide, Fundo de Garantia também, algumas empresas cobram seguro, dependendo, né? Salário família, né? Tinha um negócio que era salário família. Se for a indústria, tem associação com o SES ou Senai, com o SESC, né? O Senai, o Senac também, que é da indústria. Se for alguma coisa relacionada a alguma atividade de classe, eu coloquei o INCRA aqui, mas poderia ser outras. Se for empresarial, Sebrae, então algumas contribuições aqui que são cobradas ao longo também do cálculo do salário, né? Então, tudo isso incide. Então, calculando de forma bem generalizada, né? O valor total do salário, que é 201 mil, somado com o repouso, somado com as férias, somado com o adicional de 1/3, somado com o 13º e com os feriados, daria um custo anual de 297 mil, arredondando aqui 297 mil, tá? Calculando também de forma generalizada a quantidade de imposto, né? Esse imposto também incide, né? Então, o empregador, ele não vai pagar só de acordo com o valor da hora, né? Ele vai pagar essas contribuições também, né? E então se daria um total com as contribuições de 406.890, né? Dividindo pelo número de horas trabalhadas de ano, ou seja, uma hora trabalhada que custaria, né, R$ 100, o custo dela no final vai ser 201,76. A hora trabalhada do funcionário, considerando a quantidade de horas trabalhadas no ano, tá? É brincadeira, né? Vocês entenderam esse cálculo todo aqui, gente, primeiramente? Só esse finalzinho aí, André, do total geral da hora trabalhada de aqui no 276. caso tem, aqui no caso tem um cifrão, um R cifrão aqui, né? Só que não tem esse R cifrão, não tem que mudar aqui, ó. Isso aqui é o número de horas trabalhadas no ano, que a gente calculou aqui, ó, 2016, 27. Isso aqui é quanto que o empresário pagaria, né? A gente calculou o valor da Era isso que eu hora. ia perguntar, é o que ele paga, né? Ou O seja, empresário dá pagaria. com uma mão e pega com a outra. É a Isso. mesma coisa Logicamente, do. tem alguns descontos, né? A gente não colocou os descontos que vem na folha de salário, né? Mas se não tiver nenhum desconto por funcionário, calculando simplesmente, né, R$ 100 a hora trabalhada, considerando todo o processo de CLT, calculando os repousos, férias e tudo, o salário dele seria 297 mil por ano, né? Com essas contribuições que eu coloquei também de forma generalizada, que é uma média, 37%, adicionaria o salário dele 109.890, que quem paga é o empregador. Adicionando com custo de salário, né? Depende, custo ou despesa, né? Vou colocar custo, né? Custo de salário, com mais os acréscimos, dá um total com as contribuições de 406.890 por ano. Aí, o que eu fiz agora? Eu fiz o custo da hora realmente trabalhada, né? Não descanso, hora trabalhada. Se o empregador, em média, trabalha 2.016 horas, então peguei 406.890 dividido por 2.016 horas, dá R$ 201,76. Esse é o custo da hora para um trabalhador que deveria ganhar R$ 100 por hora. Ah, tá. Então, eu posso entender que por dia a hora dele trabalhada é R$ 100, mas a devolução dele em impostos 201,76, né? Ou seja, se for analisar, ele está devendo mais do que ele está ganhando. Na verdade, isso aqui é o custo do empregador, né? Ah, tá. Tá? Se fosse um regime, por exemplo, igual nos Estados Unidos, que é por hora, o salário dele no ano, se ele trabalhasse o proposto aqui no exemplo, ele receberia 201.677,67. Mas se tratando do Brasil, que não se é por hora, tem os repousos, férias, feriados, que tudo isso, né, entra no cálculo também, né? Tudo isso entra no cálculo. O repouso é remunerado aqui no Brasil, né? Férias remuneradas, os adicionais, né? Então tudo isso entra no cálculo. Então esses valores aqui entram no cálculo. Então, num regime igual nos Estados Unidos, que eles ganhariam R$ 100 por hora, no Brasil é a mesma coisa que o empregado ganha 201,76 por hora. Logicamente tem as deduções depois, tá? Mas aqui de forma bruta. Agora eu entendi. Eu estava pensando a devolutiva do funcionário com impostos, mas na verdade é o empregador. Não. Empregador, isso.
Vamos fazer uma pausinha, então, a gente volta agora. São 8h07 e a gente volta. A gente viu o cálculo, né, da hora trabalhada a nível de Brasil, né, com custo de R$ 100 por hora. No final das contas, chega para o empregador, né, um custo estimado, né, na verdade, né, um custo calculado numa situação real, mas a gente fez a estimativa aqui, né, alguns gostam de falar estimação, né, mas é uma estimativa, e chegou no custo por hora de R$ 201,76, sai de 100 para 276. Lembrando que a gente calculou, inclusive, as partes de repouso, férias e os adicionais que tem aí, né? Falando um pouquinho da mão de obra indireta e a questão da ociosidade. Então, eu coloquei como exemplo aqui, ó. Imagine que a empresa Velas Luminosas tenha contratado um operário para sua linha de produção, com salário mensal de R$ 352, né? Um salário bem, bem alto, né? Muito bom, né, o salário dele, né? Bom demais. E o regime de Quem trabalho dera eu. a 176 horas mensais, ou seja, 8 horas por dia e 22 dias trabalhados no mês, né? No mês de maio, a empresa apontou que o funcionário trabalhou 60 horas na fabricação de velas perfumadas, né? E 100 horas trabalhadas na fabricação de velas coloridas. Então, o custo associado à sua mão de obra, né? A gente vai calcular esse custo aí. Então, é o seguinte, se ele trabalhou, ele ganhou 352, né? Ele ganhou 352. Trabalhando 8 horas por dia, 22 dias por semana, 22 dias por mês, né? O número de horas por mês são 176 horas trabalhadas no mês, né? Uma conta, né, na verdade, que é mais uma conta para ser uma conta mais simples, né? 352 por 176 dá 2, ou seja, o valor da hora dele é 2, né? Então, calculando isso aqui, ó, 60 horas na fabricação de velas perfumadas. Então, 60 horas, mão de obra direta em velas perfumadas, que trabalhou com esse tipo de produto. 120, 2 vezes 60, 120. 100 horas com as velas coloridas, fabricação de velas coloridas, também mão de obra direta, né? Ele trabalhou naquilo, né? Então, foram R$ 200, né? 100 vezes 2, 200. Total do valor da mão de obra direta dele, 320, né? Dá uma diferença aí, na verdade, de ele trabalhou 160 horas de mão de obra direta, e no mês ele foi pago por 166 horas trabalhadas, ou seja, dá uma diferença aí de 16 horas de mão de obra indireta, 16 vezes 2, 32, dá um cálculo de mão de obra total aí, 176 horas, que é o 352, que é o salário dele. Então, na verdade, aqui esses 16 horas aqui pode ter entrado como mão de obra indireta ou até mesmo como ociosidade, né? Então, o que é importante falar, né? É considerado como perdas no emprego de mão de obra no período, né? Esse valor aqui, mão de obra indireta, e também fará parte dos custos indiretos de fabricação. Por isso que é chamado de mão de obra indireta, porque não foi aplicado diretamente na produção, né? Ou ele pode ser deslocado para alguma outra coisa, por vez que você está à toa, vai lá arrumar determinado setor, traz alguma matéria-prima e tal, alguma coisa do tipo, né? Mas não foi aplicada diretamente na produção do bem em questão, que são as velas, sejam elas perfumadas ou coloridas, tá? Eu passei mais. Falando agora dos custos indiretos de fabricação, que são o CIF, né? Ciclo CIF. Esses custos são os gastos identificados com a função de produção ou elaboração do serviço, então quer dizer que eles são identificados, né? São relacionados na produção de bem ou de serviço, né? Comercializado, e eles não podem ser associados diretamente a um produto ou um serviço específico, tá? A gente não consegue associar ele diretamente a um produto ou serviço específico, não consegue relacionar fazer essa relação. Por isso que é chamado de custo indireto de fabricação. Ele faz parte do custo de fabricação, mas não dá para associar esse custo diretamente com o bem produzido, né? Bem o serviço produzido, tá? Um exemplo aqui, ó, na fábrica de espumas Sonho Bom Limitada, produz e vende 3 tipos de produtos principais: colchões, colocou a sigla de CL, colchonetes, sigla CN, e travesseiros, né, sigla TR. Alguns dados da empresa estão representados a seguir. Então, é o seguinte: mão de obra direta está aqui especificado, né,
cada valor aqui, né? 38.000, 42 e 48, dando um total de 128. Mão de obra direta, 3.200, são valores já estimados, tá? 3.600 e 5.200, total de 12.000. Então, somando, né, a gente tem aqui o custo direto de fabricação, né? Porque tanto a mão de obra, o material direto, quanto a mão de obra direta são relacionados, são custos relacionados à fabricação, no caso dos produtos, é colchão, colchonete, travesseiro, né? Então, o custo direto aqui é a soma dos dois primeiros campos, 41.200, 45.600 e 53.200, dando um total de 140.000. Informações adicionais. As horas máquinas foram 500, 1.500 e 3.000, dando um total de 5.000 horas, né, horas máquinas, né? E as unidades, 1.000 de colchão, 3.000 de colchonetes, 16.000 travesseiros, dando um total de 20.000 unidades produzidas. E aqui embaixo estão elencados alguns custos indiretos, representados na tabela. Então, tem o custo de mão de obra indireta, que é 8.000, material indireto, 56.000, o seguro, 4.000, e a depreciação, no caso, a depreciação do maquinário, 32.000, dando um total de 100.000. Tá? Então, todos esses 100.000 aí são custos indiretos. Tá? Então, como é que a gente preenche isso aqui? Ó? Como é que a gente vai preencher isso aqui? Fez uma estimativa aqui, um percentual médio, né, em relação ao total, né, o valor total, de quanto representa, o que representa de material direto para o chão, né, em relação à soma total, o percentual do colchonete, né, de material direto em relação total, né, e travesseiros também, a participação de material direto em relação à soma total dos três produtos. E fez isso tudo, né, esse percentual, para todos os itens aqui relacionados, né, material direto, mão de obra direta, logicamente o custo direto, que é o somatório dos dois, as horas máquinas da participação também, e, por fim, as unidades produzidas. Ah, professor, como é que você chegou nesse percentual? Né? Como é que você chegou nesse percentual aí, ó? Pegar a calculadora aqui, por exemplo, se eu pegar material direto, que deu 38.000, dividido por 128.000, deu 0,2968, ou seja, 30%. Eu arredondei para 30%, tá? Arredondei aqui para 30%, tá? E assim vai, né? Se eu pegar 42.000 e dividir pelo total 128.000, 42.000 dividido por 128.000, dá 0,32, multiplica por 100, eu arredondei para 33%, tá? E por aí vai. Tá? Então, aqui são as participações aqui encontradas em relação ao somatório final, tá? Para todos os itens apresentados aqui nessa tabela anterior aqui, ó. Então, a gente fez a estimativa do percentual. Então, a gente vai completar aqui, ó, essa tabela informando, né? O material direto já está aqui já, né? O custo indireto total está aqui. O percentual de rateio, como é que a gente vai definir o percentual de rateio? Então, o percentual de rateio, a gente fez a estimativa da mão de obra total, né? 27%, 30% e 43%. Como é que chegou nesse 27%? Basta dividir 4.100, 41.200, mentira, dividido por 140.000. Tá? Deu 0,29. Foi isso mesmo? Não, 27. Ah, não. Rateio de mão de obra foi isso mesmo. 41.200. Ah, não, rateio da mão de obra direta, desculpa. Esse aqui é o rateio da mão de obra direta. Mão de obra direta dividido pelo total aqui, ó, 3.200. Eu achei que estava pegando do custo direto. 3.200 dividido por 12.000. Aí vai dar os 27%. Rateio da mão de obra direta aqui, 33.600 dividido por 12.000, dá os 30%, né, de forma arredondada também. E, no caso arredondado, não, aqui dá exato.
E 5.200 dividido por 12.000 dá o 0,43% arredondando. Tá? Então, os custos diretos, como é que a gente fez? A gente pegou em relação ao percentual de rateio da mão de obra direta. Então, a tabelinha de custo indireto aqui, ó, eu tenho um total de custo indireto de 100.000. Tá? Como é que a gente vai ratear ele de acordo com cada produto aí? No caso, colchão, colchonete e travesseiro. Então, através desse percentual aqui, ó, do rateio da mão de obra, eu peguei, se o total de custo indireto é 100.000, 27% de 100.000, está aqui, ó, 27.000. 30% de 100.000, 30.000. 43% de 100.000, 43.000. Então, somando custo direto com custo indireto, dá um total, né, de custo, né, o custo total, 28.200, 75.600, 96.200, dando o custo total de 2.400. Aí eu peguei depois, calculei só o custo unitário final, porque na mesma tabela lá anterior tem a quantidade produzida, tá? Então, peguei a unidade produzida e dividi o custo total por unidade, né, pela quantidade de unidades produzidas. Aí eu achei o custo por unidade, tá? No caso do colchão, 68,20, colchonete, 25,20 e do travesseiro, 6.001. Ficou claro, gente, a composição dessa tabela? Falar um pouquinho agora do custo baseado em atividades, que é o custo ABC, né? Então, o que acontece nesse tipo de sistema de custeio, né, que é por atividade? À medida que o consumidor começou a exigir uma maior variedade de produtos e os ciclos de vida desses produtos, né, começaram a reduzir, né, os produtos estão cada vez mais perecíveis, né, ou não só perecíveis, mas eles se saturam muito rápido no mercado, né, seja por tecnologia, seja por mudança mesmo de consumo, né, opção de escolha de consumo, né. Então, os custos indiretos comuns eles começaram a ganhar mais importância na gestão, sendo o foco desse processo ABC, tá? Baseado nesse sistema de custeio por atividade. Esse processo de custo baseado em atividade, ele reconhece que os custos não são dirigidos unicamente aos bens produzidos, mas também para servir a clientes e canais, por meio dos quais os produtos são oferecidos, removendo a restrição de que todos os custos devem ser relacionados apenas ao produto. O que acontece também aqui nesse tipo de custeio aqui? Como eu tenho uma mudança muito rápida no consumo, né, eu não vou calcular somente o custo do produto com base no que é realmente restrito a ele, né? Tem outros custos estruturais, né, que eu preciso ter esses custos para fazer essa rotatividade dos bens produzidos, que nesse caso do custeio baseado por atividade, eu englobo, né, no custo do produto, né? Então, de acordo com a demanda do cliente e dos canais que pedem, né, e da oferta desses produtos, eu tenho que mudar alguma forma, mudar minha atividade produtiva, ou tenho que contratar algum serviço terceirizado para agregar valor ao meu produto que eu não tinha antes. Então, são diversos outros fatores, né, que vão entrar nesse cálculo desse custo aí, tá? Então, no caso desse método, ele mensura, né, ele vai medir, né, os custos dos produtos e serviços por meio de processos, atividades e tarefas que consomem os recursos da empresa. Procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Então, dessa forma, o que acontece? Quando eu tenho um custo lá só do produto, né, o custo do produto direto, né? O que acontece? Eu calculo mesmo só o que incide diretamente no produto, né? Que é a mão de obra direta e material direto. Nesse caso, e depois entre os custos indiretos relacionados ao produto. Agora, nesse caso, não. Eu vou calcular ele por atividade, por processo ou por tarefa necessária para produzir esse produto ou serviço, tá? E esse método de custeio ele identifica as atividades relacionadas a um processo produtivo ou de serviço e rastreia os recursos consumidos por essa atividade. Porque como ele engloba um processo todo, né, ou uma atividade toda, ou uma tarefa toda, fica mais fácil delimitar e identificar quais são as etapas, quais são as atividades relacionadas dentro desse processo aí, tá? Então, dentro dessa lógica aqui, ó, quanto que foi gasto, né? Então, coloquei como exemplo aqui 3 recursos diferentes, né? Em cada um desses recursos.
Então, através desses direcionadores de recurso, a gente vai descobrir como que ele foi gasto. Foi gasto na atividade X, na atividade Y, na atividade Z, né? Ou vai para uma atividade, vai passando, permeando pelas outras, ou vai para uma atividade específica, né? E após o recurso ser direcionado para uma atividade, eu saber como que ele foi gasto, eu vou identificar para que ele foi gasto. Ele foi gasto para produzir um objeto 1, objeto 2, objeto 3, um serviço 1, 2 e 3. Uma atividade pode ser direcionada para mais de um objeto, para um objeto só, ou para os 3 objetos, ou para vários objetos, tá? Então, essa lógica, ela vai permitir identificar melhor esse percurso aqui, né? Identificando quanto foi gasto nos recursos, como que ele foi gasto, em qual tipo de atividade, e depois para que ele foi gasto, em qual objeto, tá? Então, aqui eu fiz uma determinação passo a passo, né? Primeiro, nós analisamos os recursos que foram gastos, como energia elétrica, mão de obra indireta, depreciação, etc., né? Vários recursos que podem ser gastos também nesse processo. Depois disso, aprimoramos esses recursos às atividades realizadas, por meio de direcionadores de recursos. Por exemplo, energia elétrica foi, né, o recurso de energia elétrica foi gasto nas 3 atividades, né? A mão de obra entrou só na atividade 2, a indireta. Depreciação só tem atividade produzida na atividade 3, Z aqui no caso, né, 3Z, e por aí vai. Tá? Então, tem essa aprimoramento, né, desse recurso através dos direcionadores de recursos. Depois disso, alocamos esse recurso aos objetos por meio de direcionadores de atividades. Identificamos elementos causadores de seu consumo e, posteriormente, promovemos a apropriação aos objetos, né? Então, tem esse todo percurso aqui, desde o recurso utilizado, passando pela atividade e chegando, assim, no objeto. O que é importante enfatizar aqui? Os direcionadores de recursos, ele identifica a relação entre os gastos e a atividade que consumiu. Então, tem essa relação direta entre o gasto, né, e a atividade que está consumindo esse gasto, né? Atividade, o que é? É a forma como a empresa utiliza seu tempo e recursos para cumprir seus objetivos e metas, assim como sua missão, tá? E os direcionadores de atividades, ele identifica a maneira como os objetos, ou seja, os produtos, consomem as atividades, tá? Então, isso aqui é um ciclo, né? O direcionador de recursos identifica a relação entre gasto e atividade, né? Como a atividade está consumindo recurso, e o direcionador de atividade identifica como o objeto está consumindo a atividade, tá? Ficou tranquilo isso aqui, gente? Esse diagramazinho aí, beleza? Tranquilo, André? Tá de boa? Ótimo. Tá bom. Muito teórico, né? Já pouco cálculo, muita teoria, né? Mas esse finalzinho eu já saberia, já até antecipei para vocês, né? Então, aqui, os direcionadores de custos é a alocação dos custos. Elas podem ser feitas de 3 formas. Uma identificação direta, que ocorre quando conseguimos identificar diretamente os custos e uma atividade do objeto, ou objeto, né? Sem a necessidade de outro tipo de análise. Então, dentro do processo todo, quando a gente consegue identificar claramente, diretamente o custo em relação à atividade, é uma identificação direta. O rastreamento, ele ocorre quando identificamos as ações necessárias à sobrevivência e à competição da empresa no cenário em que está inserido. Nesse caso aqui, o rastreamento ele tem como o significado identificar, classificar e mensurar a maneira como o processo de atividade consome o recurso. Ou seja, você vai identificar, você vai fazer uma pesquisa melhor, né, de identificação de como os custos foram consumidos por uma atividade ou por um objeto, né? E esse rastreamento você tem que fazer ele não está tão claro igual na identificação direta, né? Você tem que fazer uma pesquisa, né? Um rastreamento mais fundo para poder fazer essa identificação, tá? E no caso o rateio, ele deve ser evitado, mas quando não é possível apropriar custos comuns às atividades ou aos objetos, necessita que seja utilizado algum critério arbitrário para sua alocação. Então, essa tal alocação, preferencialmente, não deve ser representativa dos custos totais, tá? Então, se você não conseguir alocar os custos a determinadas atividades específicas ou a objetos específicos, né? Aí sim parte para a função de rateio, onde você vai alocar os custos de acordo com a utilização, né? Ou a sua alocação, tá?
Alguns exemplos de direcionadores que são agentes causadores do custo, né? Então, exemplo de direcionadores que são causadores do custo: volume de movimento ou acondicionamento, né? Dimensão e peso, área utilizada ou espaço, quantidade de funcionários envolvidos, quantidade ou tamanho dos pedidos, densidade, volume versus peso, grau de fragilidade, perecibilidade ou periculosidade, condições de temperatura e pressão, frequência de entrega, tempo de ciclo, lead time, modos de transporte, modais de transporte, distâncias e rotas, quantidade de veículos e embalagens movimentadas, pallets, caixas, racks, containers, todos esses tipos envolvidos aqui são alguns exemplos de direcionadores, né, que são causadores de algum custo, né? Isso aí vai causar algum custo. Se eu vou movimentar, por exemplo, algum determinado volume, ele vai me gerar algum custo, né? A dimensão peso gera custo. Todos esses fatores aqui, eles vão gerar algum tipo de custo, tá? E dentro desse desenvolvimento do modelo ABC, existe uma sistematização, né, para que ocorra esse modelo, né, de custeio. O primeiro é verificar quais atividades existentes, depois analisar as características, fluxos físicos e de informações dessas atividades, né, em questão, identificar os recursos consumidos, no caso, os custos, e em relação a cada atividade, identificar, no seu custo, minimizar ou eliminar as ineficiências, os retrabalhos, os desperdícios, aqui entra a questão da parte de controle de qualidade, né? Depois, definir os adicionadores de recursos dos custos para alocá-los às atividades, definir quais são os objetos de custeios dos produtos, seus itens, os clientes, etc. E, por fim, definir os direcionadores de atividades dos custos para alocá-los aos objetos, tá? Então, é um processo, né, que é um fluxograma, né, um processo todo delimitando qual que é o processo para desenvolver o modelo ABC. Logicamente, aqui eu coloquei essa parte mais simplificada, né, de quanto foi gasto em relação aos recursos, atividade e objeto. Mas aqui nessa sistematização, nesse fluxograma, né, envolve muito mais coisa, né? Desde a identificação da atividade até, por fim, os direcionadores de atividades dos custos para poder saber como que vão alocar os objetos, tá? O exemplo aqui, ó, uma empresa de confecção produz 2 tipos de produtos, de acordo com as informações abaixo. O primeiro produto, camisas, né? As camisas, a quantidade produzida mensal, 18 mil. Então, são 18 mil, com preço unitário, né? Se é preço unitário, é preço de venda de 10. As calças são produzidas 13 mil, com o preço unitário de 16 mil. Então, a empresa possui 2 departamentos de produção. São eles compras e corte e costura. Então, são 2 departamentos. Compras, o departamento de corte e costura. Os gastos são divididos em diretos, indiretos e despesas. No caso aqui está a sistematização. Ó. Custos indiretos são por unidade, sendo. Então, custos indiretos. Custos indiretos. São por unidade. Sendo a confecção de uma camisa, eu tenho um custo de R$3 no tecido. Então, camisa é o primeiro. Camisa. Então, custo direto de 3 no tecido e R$3,50 na mão de obra. De 50 na mão de obra, 50 centavos na mão de obra. Isso. Então, total, é que eu já pensei no total, né? 3,50, custo direto. Indireto não, direto. Enquanto na confecção, né, o custo direto é de R$3 por tecido, é o mesmo, e 75 centavos por mão de obra, então o custo direto na calça é de 3,75 por unidade, né? Estou falando que é por unidade. Os custos indiretos e despesas. Então, tem custos indiretos e despesas. Eu tenho 12 mil de aluguel, 12 mil de aluguel, 14 mil material de consumo,
10 mil com vendas. 10 mil com vendas, dando um total aí de 36 mil. 36 mil. A mão de obra gasta. Mão de obra direto. Gasta 2 horas para a confecção da camisa e 3 horas para a confecção da calça. Quando é que tudo foi produzido e foi vendido. Então, nesse exemplo aqui, né, tudo que foi produzido foi vendido, tá? Então, é o seguinte, primeiro caso, né, identificar quais são as atividades relevantes. Quais são as atividades relevantes aqui? Venda de camisa e de calça. A atividade relevante aqui é venda de camisa e calça. Será que é isso mesmo? Compras e corte e costura. Qual que é a atividade relevante? Né? Foi mal. Não, tranquilo, mas é isso mesmo. Os departamentos, né? No caso, são 2 departamentos, corte e costura, né? Para cada departamento, atividade, uma é comprar materiais, a outra é cortar e costurar, né? Porque são 2 departamentos, então as atividades relevantes em relação a esses 2 departamentos básicos aí que foram divididos. Logicamente, deve ter outros tantos departamentos, né? Mas em relação ao exemplo, são esses 2. Agora tem que atribuir custos de atividades, né? Comprar materiais, né? O que a gente tem de custo relacionado aqui, ó? Aluguel, né? O direcionador do custo do aluguel, né? Seria a área utilizada por metro quadrado. Não tem essa informação, mas para estruturação do problema, né? Dentro do custo indireto da despesa, né? O direcionador é a área utilizada por metro quadrado. O material de consumo, número de requisição, em relação à despesa com venda, a quantidade vendida. São esses 3 custos e despesas indiretas que foi colocado aqui, ó. Aqui, ó, aluguel, material de consumo e despesa com venda. Então, aqui esses 3, tá? Dentro dos departamentos, né? Só como são 2 departamentos, 50 e 50, né? 50 e 50. As atividades, comprar materiais e cortar a costura. Então, os custos indiretos que totalizaram 36 mil, 12 mil do aluguel, 14 mil do material de consumo e 10 mil das despesas de vendas, somando tudo dá 36 mil. Como são só 2 departamentos, a lógica é ratear 50% e 50%, ficou custo indireto mais despesa de 18 mil para cada departamento aí, tá? Então, continuando, né? Eu determinei 15, 50, 50%, né? Agora, no caso desse direcionador de atividades, comprar materiais e corte e costura, né? Depende do número de pedidos e do tempo de corte e costura, né? Tudo isso aqui vai direcionar no meu cálculo. Então, fazendo esse levantamento de quantidades aqui, ó. O número de pedidos. Eu tenho 18 mil camisas e 13 mil calças, né? Eu tenho um total de 31 mil peças, né? E dentro do tempo de corte e costura, cada camisa demora 2 horas. Se são 18 mil camisas, eu tenho 36 mil horas de tempo de corte e costura, né? Lembrando que aqui, ó, são direcionadores diferentes e aqui as unidades são diferentes, ó. No número de pedidos, eu tenho unidades, 18 mil unidades, 13 mil e total de 31 mil. No outro departamento, que é corte e costura, no caso, atividade é cortar e costurar, e, logicamente, o direcionador é tempo de corte e costura, eu tenho 2 horas vezes a quantidade de camisas, que são 36 mil horas, 3 horas vezes a quantidade de calças, 39 mil horas, um total de 75 mil horas dentro do direcionador tempo de corte e costura. Fazendo o cálculo por departamento, né? Camisas, se eu fizer um percentual da relação da quantidade entre camisas e calças, né? Se eu pegar aqui, ó, somando 18 mil e 13 mil, eu tenho 31 mil. Então, 18 mil dividido por 31 mil, eu tenho uma participação das camisas em 58% nos pedidos de compras e, logicamente, também no tempo de
pela quantidade, né? Então, tem a participação de camisa de 58%. Logicamente, da calça, né? 42% dentro do pedido de compras, número de pedidos, tá? Dentro do tempo, né? Se as calças demoram 2 horas, né? Se a camisa demora 2 horas e a calça demora 3, aí eu tenho que pegar aqui, ó, 36, e pela quantidade que eu produzi também, né? Então, vou pegar aqui, ó, 36 mil dividido por 75 mil, vai dar 0,48 exato, e para calcular o percentual de corte e costura, né, em relação à da calça, 39 mil dividido por 75 mil, que vai dar 52%. Ah, professor, por que que camisa, dentro de compras, o percentual é maior do que a calça e no corte e costura inverte? Porque a gente tem que ter em relação, dentro do corte e costura, a gente não verifica só a quantidade, verifica também o tempo, né, gasto para produzir, né, as calças e as camisas. Então, o tempo total das calças é 39 mil, e o tempo total das camisas 36 mil horas. Né? Fazendo a proporção, né, a gente chega nesse percentual aqui. Beleza, gente, até agora? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Opa, passei muito, deixa eu voltar aqui. Não, na verdade, eu só rodei aqui. O valor total e o valor total das calças é no caso, não é 18 mil. No total de custos indiretos, né, totais, é 18 mil e 18 mil, não é isso? Que a gente pegou lá atrás, 36 mil, né? 18 mil e 18 mil, fez 50% e 50%. Então, tá aqui, ó, 18 mil e 18 mil. Fazendo o rateio para camisa e para calça, 58% de 18 mil, 10.400. 42% de 18 mil, 7.560. Vou até conferir se está certo aí, que eu 0,42, é isso mesmo, 7.560, então, logicamente, o 10.440 está certo. E aqui para o corte e costura, a mesma coisa. Eu vou atribuir valor em relação ao valor do custo indireto aqui, tá? Então, 18 mil vezes 0,48 dá 8.640, e 18 mil vezes 52%, né? 0,52, vai dar 9.360. Então, aqui a gente fez o percentual de cada departamento, né? E a participação dele para calças e camisas, quanto que consome dentro dos custos indiretos e despesas. Na demonstração de resultado, receita de venda. Eu produzi 18 mil camisas e vendi R$10 cada. Então, tive um gasto de 180 mil. Enquanto as calças eu produzi 13 mil unidades, vezes 16, que é o preço de venda, tive uma receita de venda de 208 mil. Tecido. Deixa eu voltar no cálculo do tecido aqui. Cadê o tecido aqui que eu não anotei? Cadê? Anotei. Só de tecido que eu juntei junto com a mão de obra. Só o tecido foi 3, né? 3 e 3. Então, tecido, 3 vezes 18 mil. 3 vezes 18 mil deu 54 mil, né? E 3 vezes 13 mil, 39 mil. Custo do tecido. O tecido foi R$3 para cada peça, tá? Mão de obra direta. Para a camisa, 50 centavos. Então, 0,50 vezes 118 mil. Por que é 18 mil? Porque a quantidade produzida de camisa é 18 mil, tá? E a quantidade produzida de calças são 13 mil, tá? 13 mil. Então, aqui eu calculei 3 vezes 18, né? R$3 por tecido, por camisa, 54 mil, e R$3 vezes 13 mil peças de calças, 39 mil. Mão de obra direta, 50 centavos, né? Ou seja, meio vezes 18 mil, 9 mil, meio vezes 13 mil, 9.750.
Não, aqui está errado, mão de obra direta. Não, aqui é 0,75, desculpa. Não é meio, aqui é meio e aqui é 0,75. 0,5 meio não estava errado, não está 6.500. 0,75 vezes 13.000 é 9.750. Está aqui no dado do problema também, ó. Aqui, ó, 0,75 na mão de obra, tá? De obra para calça. Aí eu tenho soma dos custos diretos, né? 63.000, 48.750, não subtotal, né? Em relação às compras, aí vem a tabela anterior para calça e camisa, e para corte e costura, calça e camisa, eu peguei esses dados aqui, que são os custos indiretos, e exportei para a minha DRE aqui, tá? 10.400, 7.560, 8.640 para o custo do corte, custo indireto de corte e costura, e para a camisa, e 9.360 para a calça, né? Tem um total de custos indiretos mais despesa de 19.080 e 16.920. O resultado, antes do imposto de renda, eu peguei a receita de venda, menos custo direto, menos custo indireto. Deu 97.920 e para a calça deu 142.330. Tá? Então, novamente, como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Receita, menos custo direto, menos custo indireto. Imposto de renda, antes do imposto de renda, né? Para depois calcular imposto de renda, aí a alíquota depende dela, pode ser 0,34, pode ser 0,27, depende da tributação, né? Então, esse aqui é o resultado da empresa, né? A gente demonstrou o resultado dela antes do imposto de renda. Beleza?